Jamendo.com. E olha como são as coisas, né? A vida, ela proporciona pra gente algumas coisas que são impressionantes. Você está contando a tua história e em alguns casos são muito parecidos com a minha trajetória, né? Só que eu tive algumas atitudes um pouco diferentes, né? No sentido de, por exemplo, o lance que você falou das portas que abrem e fecham, né? Eu quando fiz vestibular, eu não queria matemática, né? Sou formado em matemática, mas eu não queria matemática. Eu queria engenharia. Muitos matemáticos, né, são engenheiros frustrados, né? Isso acontece. Esse é o meu caso. Pode não ser o de muito, mas esse foi o meu caso. Eu queria engenharia, não passei para engenharia, e eu fiz uma coisa que eu me arrependi durante muito tempo, e hoje eu não me arrependo, mas durante muito tempo eu me arrependi. No vestibular da UF, né, aqui quando eu fiz vestibular, para quem não conhece, na Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, eu fiz o vestibular, eram 60 vagas. Eu fiquei na posição 90, né, nesse concurso. E aí, nesse vestibular. E aí, o que acontecia? O que a UF fazia? Olha, quem não ficou dentro das vagas, você tinha que ir lá fazer um preenchimento na época, dizendo que você queria continuar participando das reclassificações, que as convocações que eles iam fazendo depois. Por quê? Muita gente faz muito vestibular. Eles chamam de 60. Só que chega na hora, só se apresenta 40, só se apresenta 30, né? Isso. Só que eu tinha ficado na posição 90. Eu falei assim, eu não vou ter chance, não fui, né? E aí beleza, deixei para lá o concurso. Deixei para lá. E beleza. E aí eu entrei a única faculdade que eu passei foi a Rural, aqui do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eram 60 vagas, minha posição foi 59. Eu não fui o último, fui o penúltimo. Minha posição foi 59. Só que eles depois acabaram chamando mais. Eu acho que chamou até o 80 e pouco, alguma coisa assim. Então, mesmo que eu tivesse ficado 60 e pouco, 70, eu ia ser chamado depois, né? Até porque é uma faculdade mais para o interior, então a galera dá preferência para outras faculdades, né? E aí, beleza, eu fui fazer matemática. Falei, cara, eu vou fazer. E aí, na verdade, eu cheguei até pro meu pai e falei assim, pai, paga o pré-vestibular? Eu não quero fazer. Aí meu pai falou assim para mim, minha mãe falou assim, não, se tu quiser fazer pré-vestibular, tu vai ter que trabalhar. Porque tu passou na faculdade. Porque ela queria que eu fizesse faculdade. O objetivo deles era, meu filho fazer uma faculdade federal. Não importa qual era o curso, qual faculdade. Eu senti que isso era algo que, não, tu quer fazer um pré-vestibular? Então tu vai ter que trabalhar, né? E aí eu falei assim, cara, quer saber? O que eu vou fazer? Vou para a faculdade então, porque aí vou continuar meu estudo, e eu vou estudando em casa, e aí faço vestibular no ano que vem, né? Já tenho material aqui mesmo, vou estudando em casa mesmo, vou fazendo isso. E até porque depois eu descobri que na faculdade, na matemática, eu poderia fazer, como eu ia ficar um ano todo até sair do vestibular, eu ia eliminar disciplinas quando eu entrasse. Muita gente aí o que eu vou fazer? Aí comecei a matemática, comecei o primeiro semestre. Aí, no início do segundo semestre, um amigo meu foi chamado para a UF na reclassificação, porque ele foi lá e ele preencheu. Ele não queria fazer, eu fiz para engenharia de produção, ele fez para engenharia civil, ele foi chamado. Aí eu, de curiosidade, entrei. Você acredita que eles chamaram até o 97? Se eu tivesse ido lá e dito que eu queria ficar numa reclassificação, eu estaria dentro. Eu me arrependi amargamente sobre isso. Sabe? Eu falei assim, caraca, por que eu não fui lá? Era só ter ido lá, não ter desistido, né? Igual você fez, não desistiu, continuou. Eu desisti e durante muito tempo eu me arrependi. Mas aí eu já estava na faculdade de matemática e depois eu não quis nem fazer mais vestibular. E aí fui fazer a faculdade de matemática e me formei. Depois que me formei, 2 anos depois, eu comecei a já ficar meio assim com magistério, né? E meio decepcionado, professor, trabalha manhã, tarde, noite, e enfim. E eu trabalhava em umas escolas dentro de comunidade, era violento, e eu não queria mais. Até que eu fui fazer engenharia de produção na Cefet, né? E aí eu fiz reingresso, não fiz vestibular, fiz reingresso, porque tu faz lá, tem vaga, tu sobra, tu faz reingresso. Engenharia de produção na Cefet. E aí fui fazer engenharia de produção, fiz 2 períodos de engenharia de produção, só que aí eu comecei a me consolidar no mercado como professor.
E aí, nesses 2 períodos, foi o momento que eu passei na Prefeitura do Rio, e aí em primeiro lugar. Não pode esquecer, tem outro podcast aí, primeiro lugar. E aí depois eu acabei dando aula em muitos cursos aqui, e aí eu comecei a ter assim, uma crescente muito grande como professor. E aí eu fiz as contas, e aí já não fazia mais sentido para mim engenheiro, sabe? Aí eu falei assim, não, meu papel é ser professor. E aí eu comecei a ver que eu gostava de ensinar. O que eu precisava é encontrar a minha felicidade, a razão ali, e trabalhar onde eu era feliz, sabe? Então, quando eu passei no concurso, onde eu pude trabalhar numa escola, onde eu tinha uma diretora, uma coordenadora muito boa, que dava uma estrutura para a gente trabalhar, depois que eu montei esses projetos todos aqui, que aí eu posso fazer a educação do jeito que eu acredito. Sim. Aí eu comecei a ver que eu me identifiquei, e aí eu larguei a engenharia. E hoje eu não me arrependo, porque eu tive a oportunidade de fazer engenharia depois e eu não quis. E ainda bem, senão a gente nem estaria aqui. Então, olha como durante a sua trajetória, portas vão se abrindo, portas vão se fechando, né? E você tem que estar atento às oportunidades quando a porta se abre. Quando a porta se abre, a gente tem que estar atento, né? Então, é bacana porque você vê que em todo momento da vida existe um livro que eu li que é Ponto de Inflexão, né? Que você tem uma hora da sua vida que você está numa trajetória, acontece alguma coisa, uma decisão, a sua vida muda totalmente de rota. E eu acredito que a pedagogia, pode ser que no futuro, Jonathan, a pedagogia talvez não tenha sido para você naquele momento, para passar naquele concurso, mas te abriu uma oportunidade no magistério. Né? Você tinha feito com uma finalidade. Aquilo ali não aconteceu, aquela porta se fechou, mas outra se abriu, né? E aí tu está hoje ajudando pedagogos, professores a passarem em concurso público pelo que você estudou no seu concurso, né? Isso, com certeza. E acabou que a matemática ela ficou perdida nesse meio do caminho ainda, porque a parte de pedagogia, depois de eu fazer para concurso, você começa a se apaixonar pela pedagogia, você vê autores, você vê as teorias pedagógicas. Então acabou que uma coisa, eu não esqueço de uma coisa, porque no primeiro semestre de matemática, tinha um professor nosso, da parte pedagógica, né? Geralmente ele fazia essa brincadeira com todo mundo na sala. Vamos ver quem tem cara de pedagogo aqui. Ele apontou... Ele apontou só para 2 pessoas. Ele falou, você tem cara de pedagogo e uma colega minha. Você dois tem cara de pedagogo. E aí, eu não esqueço disso, né? Foi o primeiro semestre de matemática que ele falou isso. Era falar, tá falando matemática na época. Eu estava fazendo as disciplinas e era pedagógica. Mas porque na matemática você tem a disciplina da didática, tem a didática. Então ele apontou para mim e falou, você tem cara de pedagogo. Na época eu falava, não vou fazer pedagogia. Já é uma profecia ser realizada. Eu acho interessante isso. Também costumo contar isso para os amigos, para o pessoal. O professor lá atrás ele profetizou, nem sabia, né? Falou, você vai ser pedagogo. Acho que todo mundo tem um professor que marcou de alguma forma. Então, às vezes, a pessoa, quem está nos assistindo aqui, escolheu essa profissão por um exemplo de um professor de matemática, muito descolado, uma linguagem mais interessante. Né? Eu tenho 2 professores que me marcaram, engraçado. Um é de matemática, do meu ensino médio, pela forma como ele conduzia a aula. Né? Ele tinha um domínio da turma sem precisar gritar. E isso eu uso muito até hoje, sabe? Muito poucos momentos ao longo desses 15, 16 anos que eu estou no magistério, eu aumentei minha voz em sala de aula. Porque eu sempre tentei dar o exemplo. Então, eu falo assim, se eu estou gritando, então eu estou dando para o meu aluno o comando de que, se eu quero a atenção deles, eu preciso gritar. Então, eu acabo implicitamente jogando para ele a ideia de que, se ele quiser a minha atenção, ele vai ter que gritar também, entendeu? E aí, quando grita, fala alto, eu falo para eles, se eu sou professor, preciso falar para 30, 40 crianças aqui. Se eu não estou gritando, por que você que tem que falar comigo vai gritar? Entendeu? Então, assim, eu acho que eu sempre quis trazer isso por causa de um professor de matemática que eu tive. Quando a turma estava falando, ele se calava. E aí a turma toda se tocava, calava. Ele falou assim, olha só, na hora que você está falando, eu me calo. Porque na hora que eu estiver falando, eu quero que você se cale.
Entendeu? E aí eu trago muito disso para a sala de aula, porque eu acho que tem como você educar sem precisar ser agressivo. Sim. Sabe? É um desafio, mas tem isso. E um outro professor foi do meu ensino fundamental, e era a disciplina do meu ensino fundamental que eu mais tinha dificuldade, que era ciências. Cara, para mim, gravar todas aquelas coisas de ciências, eu chegava naquela parte de planta, de esponja, de platinamento, de não sei, caraca, aquilo ali para mim era um tormento. Mas o professor de ciência era muito legal. Ele era muito legal. Eu falava com ele, professor, eu te adoro, mas tua disciplina não. E hoje eu escuto isso. Eu falava, professor, tu é um cara bacana, mas tua disciplina... Tem muita gente que decide, às vezes, uma profissão porque teve a experiência de um professor descolado. Então, exatamente. E você falou uma coisa interessante, né? Os autores da educação vão dizer isso, né? A autoridade docente é diferente de um autoritarismo. Você ter autoridade docente é ter um domínio de turma, controlar aquela situação, silenciar na hora certa. Então, às vezes, o silêncio diz muito. Tá todo mundo falando, poxa, o que está acontecendo? Ele quer dar aula. Então é isso. Então, às vezes confunde, né? Muita gente confunde essa ideia. Acha que está gritando, acha que está punindo. E aí, se a gente fosse para a história das tendências pedagógicas, a gente vê essa evolução lá na tendência tradicional. A ideia é inspirada um pouco na pedagogia jesuítica, dos castigos, das emulações, aí depois das punições, aí a gente avança isso, a ideia do reforço, do comportamento. Então a gente teria uma conversa aqui sobre as tendências, como a nossa vida se atravessa com as tendências, que são aplicadas no dia a dia pelos professores. Né? Então eu acho que isso é bem interessante. É verdade.